o cheiro, igual a gente chegou nós 3 lá, eu lembro direitinho da cena, minha mãe falou assim, o que a gente vai fazer da vida? A gente não tinha direção, porque ele fazia tudo pra gente. A gente ia fazer o quê? Olá, pessoal. Meu nome é Júlia Almeida. E eu sou o William Lopes. E começa mais um episódio do iCast. O podcast com jeitinho mineiro de entender os porquês da vida. E antes de começar esse episódio, eu quero falar da nossa parceira, a Bela Vista Properties. Para você que quer investir um imóvel aqui em Abu Dhabi, ela é a escolha certa para facilitar o seu processo. É isso aí, vocês já sabem. Se você quer conquistar sua propriedade, você quer financiar ou até mesmo vender, ou obter o seu visto de investidor, pode contactar a Bela Vista, que eu tenho certeza que o pessoal vai atender com vocês com muito carinho. Vai aparecer aqui na tela o QR Code, vai estar aqui na descrição do vídeo o contato deles. Entre em contato e seja feliz. É isso aí. E hoje nós estamos com um layout diferente, vocês podem perceber que eu e a Ju, a gente está do mesmo lado. Estamos juntos aqui. Isso, porque não é surpresa nenhuma, tá? E nadando, vocês já viram já, né, no tema do podcast de hoje, a gente tem a nossa primeira convidada especial. E a nossa primeira convidada especial, a gente vai falar de um assunto muito delicado e importante, que é o luto. Porque o luto não é só a perda de um ente querido, é a perda de situações no nosso dia a dia. Mas com a nossa convidada hoje, a gente vai falar sobre a perda da distância, né? A gente perder entes queridos à distância. Né? Isso. Ela chama Camila, está aqui nos Emirados há 9 anos. Se apresente um pouquinho para nós, Camila. Camila, seja muito bem-vinda ao iCast. Olá, o prazer é meu. Confesso que estou bem nervosa de estar aqui com vocês hoje. Sinta-se em casa, não é isso? É verdade. Mas vamos lá. Estamos aqui há quase 9 anos já. Muita história, muitas coisas para contar. Se a gente fosse entrar em detalhes, acho que o episódio de hoje daria umas 10 horas. Mas vamos resumir. Atualmente estou trabalhando como real estate. Trabalho numa imobiliária aqui há 3 anos. E é um mercado bem interessante, desafiador, mas tenho gostado bastante. Você veio pra cá com quantos anos, Camila? Eu estava com 26 anos. Certo. Aí você já veio e já começou a trabalhar ou não? Não, ainda não. Quando eu vim, não falava nada de inglês, né? O meu esposo que veio para trabalhar. Tentei estudar sozinha, fiz alguns cursos presencial por um período. Aí chegou numa fase que eu consegui entender bem, mas não consegui me comunicar. Eu costumo brincar que eu falava igual índio. Eu querer água. E depois, com 5 anos que eu estava aqui, aí surgiu a oportunidade de começar a trabalhar como agente imobiliário. E aí aconteceu. Tá 4 anos, então. Isso, quase 4 anos. Nossa. Legal, a vida vai se acertando, né? Isso. Vai se ajeitando. E já alinhado com o tema que nós vamos falar hoje, da vida se alinhar, eu gostaria que você falasse para nós como foi a sua experiência com o luto, o que aconteceu, para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre esse tema. Foi em dezembro de 2018, a gente estava com alguns convidados em casa, o pessoal do Brasil estava aqui, e um dia, sábado de manhã, comecei a receber umas mensagens da minha irmã, que ela queria falar comigo. Atende o telefone, atende, é urgente, mas a gente nunca imagina o que pode ser. E aí eu tinha um áudio da minha tia também, falei, deixa eu ver o que minha tia tá querendo. Aí quando eu dei play, que eu percebi qual que era a situação. Esse era um áudio desesperador da minha tia, falando que minha avó tinha acabado de falecer. Então isso era por volta de umas 6, 7 horas da manhã que a minha reação foi sentar e chorar, assim. Não sabia o que fazer, não sabia como reagir àquela situação do momento. E eu consegui ligar para eles na casa lá no Brasil. Inclusive, minha avó ainda estava em casa, que ela faleceu em casa. E foi uma situação, assim, acho que não consegue descrever. Foi bem não traumática, mas foi... Não sei. Porque realmente não dá pra expressar. É só a gente que sente ali que... Por mais que a gente tente expressar com palavras, é difícil, porque é um mix de emoções, né? Eu, particularmente, eu nunca experienciei alguma coisa do tipo. Eu já perdi minha avó, foi a perda de pessoas mais próximas assim que eu tive, mas eu tava próximo, tava na mesma cidade, então eu consegui dar suporte durante todo o processo. Então, eu acredito que é muito difícil
mas é mais fácil de lidar com a situação que você está próximo, você consegue fazer algo. Eu acho que o que é o pior da perda à distância é a sensação de impotência. Isso. Você não conseguir agir, não conseguir tomar decisão e ficar lá no fundinho com aquela sensação de se eu tivesse, eu poderia ter feito alguma coisa. Se eu tivesse lá. Tô errado? Não. Se eu estiver falando besteira aqui... Não, você está certo. Eu não tenho experiências como vocês, mas é o que eu entendo, que eu percebi principalmente com a história da Júlia. E o engraçado é que, claro, a gente nunca está preparado para essa situação, mas durante o ano de 2018, eu e meu esposo, a gente conversou durante o ano todo, vira e mexe, a gente tocava nesse assunto, e se alguém falecer, o que a gente faz? Parece que já era Deus, assim, preparando para a gente já ter um plano. Não que a gente espera que vai acontecer, não é isso, mas a gente fala assim, e se acontecer? É a única certeza que a gente A gente tem. Sim, a gente fala, e se acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso. Mas e se isso não der certo? A gente faz aquilo. E o que vocês fizeram? Como é que foi? Tipo, você descobriu, né? E aí? Sim. E depois? A gente já estava com uma passagem comprada para o Brasil, que a gente ia viajar no dia 7, e ela faleceu no dia 2. Então, a nossa primeira reação foi tentar trocar minha passagem. O Luiz não conseguiria ir comigo, teria que ir sozinho. E para ajudar era feriado aqui. Tudo mais difícil de conseguir, de acessar, de conseguir falar. Agência fechada, a gente foi para o aeroporto de Dubai, que o voo ia sair de lá. Eles pediram para aguardar até abrir o escritório 10 horas, a gente ficou aguardando, abriu o escritório, não conseguiu resolver porque não era ali, era em outro escritório, a gente foi, também estava fechado. Só para resumir, a gente acabou comprando uma outra passagem, que a intenção foi, vai, depois a gente resolve o que faz. Aí eu comprei uma passagem para o dia seguinte de manhã. Nossa. A sensação de esperar é terrível, não é? É isso que eu ia falar, a sensação de pensar que só no outro dia você vai conseguir e por causa de todos os procedimentos, eu imagino que algum ajuste precisou ser feito para estender o velório. Eles dependiam da minha resposta, se eu ia ir ou não, porque se eu fosse ir ou não, ia meio que modificar o velório. É uma preparação diferente, a sala tem que ser reservada por mais tempo. Então, eles ficaram esperando a minha resposta para poder decidir lá no Brasil também o que fazer. Situação complicada, né? E eu acho que todo expatriado tem essa sensação, essa questão de como eu vou comportar em relação a uma notícia de luto. Porque a gente pode ouvir a qualquer momento, isso pode acontecer a qualquer momento. E o fato de você estar próximo, o simples fato de você estar presente no momento do velório, ajudar a resolver as coisas, isso já te dá uma sensação de que você está fazendo algo em prol daquele momento. Você está junto com as pessoas. E você estando longe, é uma experiência que você nunca teve. Então, você não sabe como você vai reagir, você não tem com quem conversar. Por mais que a gente consiga fazer ligação, chamada, mas você está aqui próximo da pessoa, você está conversando o tempo todo. Você está vendo as expressões da pessoa, você consegue perceber como que a pessoa está sentindo e você totalmente distante, você só consegue imaginar. E a nossa imaginação é muito fértil. Então a gente acaba, eu imagino que acaba entrando num abismo que é difícil de sair. Você sentiu culpa por muito tempo ou não? Eu falo isso porque eu senti. Você sentiu ou não? Eu não sei se eu diria culpa, mas eu me perguntei muito, e se? Ou então, talvez por quê? Por que não mais 5 dias? Por que não esperou eu chegar lá? Assim, a gente já estava tudo certo a gente chegar dia 7, sabe? Então foram 5 dias. E se eu tivesse chegado? Se eu tivesse dado o último abraço? Tivesse visto ela um pouco antes? Tá alinhado com aquelas 5 passos. Isso, a gente deu uma lida também, a psicóloga Elizabeth, a gente tem várias maneiras de reagir ao luto, né? Mas ela deu 5 específicas. A primeira é a negação, quando a gente nega o porquê que aconteceu aquilo, né? O segundo é o sentimento de raiva que a gente tem, porque a gente fica indignado. Eu, pelo menos, eu culpava todo mundo, menos aquelas... Tentar entender o que realmente aconteceu. Isso, eu culpava todo mundo e me culpava. Terceiro é barganha. A gente tenta imaginar como poderia ter sido a situação diferente, né? O quarto é a depressão. Aí vem aquela fase que parece que a ficha realmente caiu quando você volta para casa, não vê a pessoa lá. E depois a aceitação. Então, ela deu essas cinco fases que a gente tem durante o luto. Essa questão da aceitação, eu imagino que para você foi diferente, porque você foi
como foi? Você participou do velório, mas depois você voltou pra cá em um momento. Sim, a gente, como já estava programada as férias, eu participei do velório, do enterro, depois o Luiz foi na outra semana. A gente acabou ficando uns 30 dias e a gente volta pra cá, a vida continua. E a questão da depressão e da aceitação, no meu entender, eu acho que é um pouco mais tranquilo quando a gente já tá longe. Porque você não tem mais a convivência todos os dias. Você já acostumou com a distância. E muitas vezes você se pega se pensando como se a pessoa ainda estivesse lá. Estivesse lá. Porque aqui a sua rotina tá normal. Ela já não fazia parte da rotina aqui. Sim. Então, às vezes, na sua cabeça, tá tudo normal. Ela ainda tá lá. Eu vou chegar no Brasil e vou encontrar com ela. Daí você fala, ops, não vou mais. Eu acho que essa sensação é a mais estranha. Porque eu tenho amigos que faleceram quando eu já estava aqui. E quando eu volto pro Brasil, a sensação é a mesma. Parece que você vai encontrar a pessoa em algum lugar e de repente você lembra da pessoa no momento que ela sempre estava e você fala assim, cara, não vai aparecer mais. Aí que a ficha começa a cair. Eu já perdi outras pessoas próximas também, mas não que eu tinha convivência todos os dias. Então... A sua proximidade com sua avó é muito grande. Eu fui criada pela minha avó desde os 4 anos. Então, só que como eu já estava aqui há 2 anos, a gente já não era mais tão próxima. Em 2010 eu também perdi a minha mãe, faleceu em 2010. Mas como eu não fui criada por ela, a gente já tinha uma distância, então a gente sente muito a perca. Mas eu não sei dizer se seria a mesma coisa de uma pessoa que você convive todos os dias. É profundo. É profundo. É um tema delicado. Muitas pessoas não têm facilidade ou não gostam de tocar nesse assunto, principalmente porque muitas delas ainda não fecharam a ferida. A ferida não está fechada. Fechar a ferida, pessoal, uma cicatriz é para te lembrar que aquilo aconteceu. Tem gente que acha e fala assim, mas a pessoa seguiu vida normal e hoje é como se não tivesse acontecido nada. Não é isso. Eu tenho certeza que no seu momento de intimidade, lá, você sempre pensa, sempre lembra. Isso sempre vem na sua cabeça, mas você aprendeu a lidar, porque a vida tem que continuar. E a cicatriz é para te lembrar que aquilo aconteceu e tem certeza que isso te fortaleceu. Mas agora eu quero ouvir de você. O que mudou da Camila desde esse acontecimento, desde todo esse período? E quanto tempo que você levou para cair a ficha, entender o que aconteceu, fechar sua cicatriz e continuar sua vida? Não sei dizer se já fechou a cicatriz, porque acho que são momentos, tem momentos que são mais dolorosos, tem momentos que bate mais... aquela tristeza mais profunda, de chorar bastante, mas tem dias que são mais tranquilos. E eu acho que o que mudou foi tentar aproveitar mais. Tanto aqui, ou quando a gente está de férias no Brasil, dar mais importância para os momentos, estar mais presente, viver mais aquele momento. Perfeito. Eu até fiz uma anotação, eu queria mencionar isso, porque é exatamente a forma que eu vejo. Apesar de eu não ter perdido ninguém tão próximo à distância, mas o fato de perder alguém já é uma coisa que te muda muito por dentro. Quando eu perdi minha avó, eu me senti muito mal. Mas a sensação que eu fiquei quando eu perdi minha avó foi que eu fiz tudo que eu podia ter feito por ela. Eu sempre tratei ela com respeito, eu sempre honrei ela. Ela morou na casa da minha mãe um período, nos últimos anos da vida dela. E sempre que eu chegava lá, eu pegava ela no colo, eu brincava com ela, eu ficava com ela no quarto, eu ria com ela. E eu sempre doei a qualidade e a quantidade do tempo que eu tava com ela. Eu sempre tava ali presente com ela. Eu não tava pensando em fazer outra coisa, eu tava lá com ela. Eu brincava com ela, porque a minha avó, mãe da minha mãe, ela tinha o olho claro. Eu ficava, meu Deus, esse olho, eu vou te falar, viu? Esse olho hipnotiza a gente. E eu vi que ela ficava feliz de ouvir, ela se sentia amada. Ela ter atenção. Isso, exatamente. Que eu não tava ali simplesmente cumprindo um protocolo. E a lição que fica você tem que valorizar o que você falou. É o tempo, é o momento que você tem com a pessoa, as experiências, porque essas lembranças, essas memórias são as que vão vir na sua mente quando você lembrar da pessoa. E se você não construir isso ao longo da vida, vai ficar o quê? Vai ficar remorso, você vai acabar sentindo mal, e aí você vai começar a pensar que você poderia ter feito diferente, mas na verdade é tarde. Eu acho que... eu vou falar por mim, né? A gente... igual, eu perdi meu pai, que era a pessoa que eu tinha todo dia ali.
Eu acho que eu passei por todas as fases e por um bom tempo de negação. Eu negava muito que ele tinha morrido. Eu não conseguia aceitar que ele tinha morrido. Eu ficava lá olhando pra ele assim, não, mas por que você foi? Como assim? Aí depois eu passei pela raiva na loja. Eu lembro que eu descontava a raiva nas meninas, que nem tinha culpa. Eu culpava todo mundo, achava que... Parecia que só eu tava vivendo aquilo, que a minha mãe não tava. Eu lembro disso. Eu falava assim, gente, depois que hoje eu paro pra refletir, eu falo assim, o tanto que isso afeta a gente, cada um vive de uma maneira. A minha mãe chorou durante 1 ano. Todos os dias ela chorava. Eu não, às vezes eu tava conversando com um cliente, aí do nada eu começava a chorar. Eu passei pela essa da barganha também. Eu ficava assim, mas se eu tivesse aqui, como é que... Talvez eu poderia ter levado ele mais rápido, né? Ele não ia ter infartado no meio do caminho. Tá, vamos lá. A gente realmente passa por todas as fases até chegar da aceitação. Porque hoje eu já consigo contar, conversar. E eu sei que hoje fica as coisas boas da pessoa, né? A gente consegue... aí eu já fico assim, se eu falar isso, será que ele vai gostar que eu falo isso? Será que era o certo que ele me ensinou? A gente sabe... Só rapidinho, sabe uma coisa que às vezes eu fico pensando bastante também? E se ela estivesse viva hoje, assim, vendo as conquistas que a gente vai tendo, qual que seria a reação dela? Então é muito legal, tipo, o legado que a pessoa deixa e você conseguir levar isso pra sua vida, durante a sua vida, mesmo a pessoa não estando aqui, mas ela está internamente com a gente, porque tudo que ela fez e ensinou, a gente leva aquilo com a gente. Então isso é muito bacana. Só para o pessoal que está ouvindo entender, o que foi a sua história? Qual foi a sua experiência com a morte à distância? Nossa, foi trágica. Porque foi a primeira vez que eu viajei com as minhas amigas para a praia. A primeira vez que eu saí de casa para ficar longe mesmo, assim. A gente foi para Porto Seguro. A gente foi num domingo. Chegou lá domingo à noite. Na segunda, eu fiz uma chamada com meu pai, com a minha irmã. Minha mãe não estava em casa. Eu mostrei eles o quarto, né? A gente tava comendo uns queijos, eu lembro direito. Eu tava na sacada, filmei tudo pra eles. Eu zoei, falei assim, amanhã você se prepara que eu vou andar de troller. Não, de quadriciclo. Quadriciclo. Aquilo ali pra ele foi o fim. Você não vai fazer isso não, que você vai matar seu pai, que não sei o que tem. E beleza, aí a gente continuou conversando. No outro dia, eu sempre mandava mensagem pra ele e pra minha mãe, dando bom dia e mandava alguma foto. Aí eu lembro que eu mandei bom dia, não respondeu. Aí eu falei assim, estranho, que o pai sempre responde cedo. Porque ela acordava 4h30, tomava café e ia pra roça. Aí eu liguei, né, desesperada. Eu falei assim, não atendeu. Aí deu 8 e pouco, eu lembro que eu liguei pro telefone dele, quem atendeu foi meu primo. Aí eu achei estranho. Aí ele falou assim, o padrinho tá carregando a caminhonete. Eu falei assim, e o Chico com o telefone dele? Aí beleza, passou. Aí eu liguei pra loja. Quando eu liguei pra loja, cada um ficou passando o telefone. Ninguém queria contar o que era. Aí eu liguei pra minha irmã. Minha irmã não atendeu e não respondeu também. Aí eu lembro que eu fui pra praia, né? Eu falei assim, deve tá apertado lá na loja. Eu fui pra praia, a minha prima me ligou. Ela falou assim, como é que você tá? Aí eu, tô bem, por quê? Eu falei assim, tô passando bem demais, eu tô aqui na praia. Aí ela falou assim, não, então tá bom, e desligou. Aí eu já comecei a achar estranho, mas eu não achei que seria, tipo, que ele tinha infartado. Aí, eu liguei pra minha mãe, aí ela falou que ele tinha sofrido um infarto e ele não tinha aguentado. Aquilo ali, gente, agora de falar a gente chora. Mas na hora que, a sensação que eu tive, eu lembro até hoje, o gosto da boca amargo. Parecia que tava sangue na minha boca. Porque como é que eu ia fazer pra voltar pra lá? Então, o que me preocupava era assim, como é que eu vou voltar? Será que eu vou conseguir ver ele a última vez? E eu tava conversando com ele ontem, como é que ele sofreu um infarto agora e já não tá aqui mais? Então, isso foi uma das coisas que na hora que eu entrei no avião e tive que voar aquele voo sozinho, foi o pior momento da minha vida. Porque a sensação de impotência que a gente tem é muito grande. Aí, depois tem que pegar o carro, mais 2 horas até chegar lá. E eu agradeço muito os trabalhadores lá da Jadapax, né, que deixou, porque foi na época de pandemia. Então, tinha o horário certo pra fechar, né, pra abrir no outro dia. Eles deixaram meu pai ficar lá até eu voltar no outro dia e
E foi isso a história. Aí eu lembro direitinho que na hora que eu vi ele, eu perguntei ele, por que você fez isso, jovem? E deitei, e o momento que eu pude, gente, ficar deitada no peito dele até o momento de enterrar, eu fiquei. Eu não saí de lá. É muito... Por isso que eu falo, porque a situação é diferente, porque eu convivia com ele todo dia, entendeu? Quando a gente convive com a pessoa todo dia, eu acho que eu não sei se é diferente. A minha irmã reagiu de uma maneira, a minha mãe reagiu de outra, eu agi totalmente diferente delas. Então, não tem o jeito certo de você sofrer. Cada um vai reagir de um jeito. Cada um, né, tem a sua história. Mas eu acho que eu entendo o que você quer dizer, Júlia. Quando você tá ali, tem a convivência todos os dias. Acho que a dor é maior, assim. Não sei se é o maior. Sentimento de perca, sentimento de saudade. Porque na hora que você chega em casa... Ter as coisas da pessoa ali. É, o cheiro, igual a gente chegou nós três lá, eu lembro direitinho da cena, minha mãe falou assim, o que a gente vai fazer da vida? A gente não tinha direção, porque ele fazia tudo pra gente ia fazer o quê? Então é muito... A gente foi tirar as roupas dele do guarda-roupa, foi esse ano agora. A gente não teve coragem de mexer antes, minha mãe não falou que... Ela não queria mexer, a escova dele, tudo, ficou lá durante os 3 anos. A gente conseguiu tirar agora quando eu fui pro Brasil, em fevereiro. Da última ida nossa. Caso da minha avó, o meu avô, que não teve um processo de negação muito grande, então ele não queria que mexesse nas coisas dela, né? Não queria que doasse, mas acabou que não teve jeito. E a minha tia, né, que é a única filha mulher dela, era muito apegada com a minha avó, sempre morou perto da minha avó, mesmo depois de casada. E para ela era muito difícil conviver ali naquele mesmo bairro, na mesma casa, então eles acabaram se mudando de local. E aí acabaram doando as coisas dela. Algumas eles guardaram de lembrança. Eu, inclusive, tenho uma peça, uma camiseta dela. É bom, né? Eu também pegando tanta coisa. E só voltando também um pouquinho do que você falou do voo. Eu super te entendo essa parte do voo, de voar sozinha. Mas Deus é tão bom assim que ele vai colocando pessoas na nossa vida que a gente nem percebe. Uhum. Por exemplo, daqui pro Brasil são 14 horas de voo. O seu é bem pior ainda, foi bem pior, porque o meu foi 1 hora. Sozinha, sem falar inglês direito. E eu lembro até hoje que sentou um rapaz do meu lado, muito gente boa, assim, muito animado. E eu contei pra ele quando eu estava indo de férias, eu falei que não, contei que tinha acontecido. E ele foi o voo todo tentando me animar. Ele colocava vídeo, queria que eu assistisse com ele, colocava joguinho na tela do avião e queria que eu ficasse jogando com ele, foi conversando. E assim... Foi passando. Passando. Deus, ele ajuda. E a gente cria força que a gente nem imaginava que a gente tinha. Sim. Não é? Porque como que a gente vai pensar... Pelo menos eu não imaginava ter que fazer um voo sozinho pra ir ver uma pessoa que faleceu, né? A gente cria força que eu não sei explicar. Essa era a primeira vez que você tinha viajado de avião. Foi a primeira vez que eu fiquei longe deles. E eu pensava muito, como que vai ser quando eu chegar lá? O que eu vou encontrar? Eu também tive essa mesma... Como que eu vou reagir? Como que minha tia vai reagir? Como que eles estão? Porque quando eu cheguei na segunda noite lá, eles já tinham passado 24 horas velando ela. Então, como que ia ser? O que eu vou encontrar quando eu chegar? Como que eu vou conversar com as pessoas? O que eu vou falar? Às vezes eu me pego em alguns pensamentos pensando exatamente isso. Como que seria a situação? Porque não tem um manual de instrução, não tem uma regra de etiqueta que como você vai se comportar. Eu acho que mesmo se tivesse, é muito único, é muito aquele muito momento particular seu, assim. É o que vocês falaram, o luto ele é individual, cada um vai sentir ele de um jeito. Você vai ver pessoas que vão estar ali, elas vão estar aparentemente normais e por dentro elas estão desmoronando. E a psicóloga falou comigo uma vez, ela falou assim, Júlia, viva o luto. Porque às vezes a gente fica assim, mas por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô chorando? Às vezes a gente fica se cobrando, ela fala assim, viva o luto. Tem dias que você vai rir, tem dias que você vai chorar, tem dias que você vai estar com raiva, e tá tudo bem, mas viva o processo, aceita isso. Porque enquanto você não aceitar, parece que vai só piorando, né? E vai só... Você vai fechando uma casca ali, vai se privando, se isolando de tudo que é real, porque você não consegue sair daquilo. Eu acho que enquanto você não se permite viver o momento, viver as etapas, você não consegue fechar esse ciclo. Legal. Aproveitando já, então,
Eu gostaria que as duas, como a Camila é nossa convidada, ela vai começar, depois você fala, meu amor. Conta pra nós como que foi a sua experiência, os passos que você deu até você passar por todos esses processos e não superar, mas entender o que aconteceu. E entender que a sua vida continuava e que você precisava continuar a sua vida respeitando, honrando tudo que você viveu, o que ela representou pra você. Mas qual foi o passo a passo para passar por todos esses processos? Conta pra nós suas experiências. Eu acho que foi dando tempo ao tempo. Foi vivendo cada dia, cada semana, cada mês. O período que a gente estava lá, período de férias, foi um período mais difícil, mais doloroso, principalmente a minha tia, estava muito recente. Mas a partir do momento que a gente volta para cá, é o que a gente comentou, a vida continua, a gente tem a nossa... Sua tia morava com ela? Não morava com ela, mas eram 2 casas diferentes. Elas viviam junto. Essa é a tia que mudou, que saiu de baixo. Isso, ela sempre morou ali perto da minha avó, onde uma tava, a outra tava. Você nunca ia ver minha avó sozinha, era sempre as duas juntas. Então, e quando a gente volta pra cá, a vida continua. A gente tem a rotina daqui, a gente tem o nosso trabalho. A diferença de horário é muito grande. Então, eu acho que automaticamente ali, dia após dia, foi voltando ao normal. Às vezes você esquecia o que tinha acontecido. Aí você fala, vou falar isso pra avó. Não, peraí, a avó não tá mais Não aqui. tá mais. E você, não? Eu acho que é o que a Camila falou, a gente aceitar, né, tipo, viver o dia de cada vez. E uma coisa que eu percebi, eu fiquei mais próxima de Deus. Eu orava muito, eu pedia muito a Deus para me ajudar a tirar aquela angústia do coração, porque eu tive um pequeno problema, eu me culpei. Então eu achava que a culpa do meu pai ter morrido era minha. Então eu acho que depois que eu procurei ajuda, comecei a agarrar mais Deus e eu comecei a entender que eu podia conversar com meu pai. Ou seja, você não conseguiu sozinha. Sozinha, não, eu procurei ajuda, porque o sentimento de culpa, quando você carrega ele, é difícil de você sair dele, é muito desafiador, porque tudo que acontece você acha que é culpa sua. Eu ficava assim, nossa, a loja tá dando errado, foi porque eu matei meu pai. Eu fiz aquilo, acabei com a vida da minha mãe. Então eu me culpei muito por isso, porque às vezes se eu tivesse lá, eu poderia ter corrido mais do que ele. Mas ele também deu o melhor dele lá, então eu não entendia isso. Eu acho que foi isso, foi começar a aceitar, primeiro eu procurei ajuda, eu comecei a ter mais fé. Isso foi uma das coisas também que eu tinha fé, né? Eu ia na igreja, mas eu era aquela pessoa assim, eu ia na igreja domingo. E acabou. Então eu passei a conversar mais, a ter mais fé. E depois eu entendi também que antes do meu pai, ele me deu esse anel porque eu tinha 18 anos. Ele fez até uma carta pra mim e ele falou: sempre que você tiver alguma dúvida, ele falava assim, sempre que tiver alguma dúvida, gorda, olha pra ele e pensa se seu pai e sua mãe gostariam que você fizesse isso. Então isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque sempre quando eu tinha uma dificuldade, será que o pai e a mãe vai gostar disso? Aí eu olhava, chorava, depois eu voltava. Então acho que começar a aceitar, se precisar, procure ajuda. E saiba que ele vai estar sempre presente. Hoje eu entendo isso. Hoje eu converso muito com ele. Às vezes o William chegou, eu tô lá conversando sozinho. Não, tô conversando com meu pai, então... E uma pergunta, Júlia. Depois que você procurou ajuda, você acha que você conseguiu fechar esse ciclo? Consegui de não ter culpa, porque eu entendi que a culpa não era minha. Então isso me ajudou muito, porque depois que você passa a entender que a culpa não é sua, as coisas começam a fluir mais tranquilo. Eu percebi que todo mundo, né, vai um dia, e eu acho que o que mais pegava era a culpa, Camila, pra falar a verdade. Quando eu conheci ela tinha um sentimento de culpa muito grande. E é engraçado que não adianta, assim, acredito que todo mundo já te falou que não era só culpa, mas... E não adianta, porque a gente, igual eu falei, se eu estivesse lá, às vezes eu poderia ter corrido mais, mas... Ou às vezes não. Ou às vezes não, entendeu? Então, tipo, eu fiquei naquela de imaginar... E entrei num limbo, porque eu não conseguia sair dele. Tudo que as pessoas falavam, eu achava que estava acontecendo, porque era culpa minha. Eu tinha matado ele. Eu tinha acabado com a vida de todo mundo. Então, só fazendo uma conexão, Júlia, a minha avó também faleceu de infarto. Ela já tinha alguns problemas de saúde, mas ela estava bem. Teve uma festa na casa da minha irmã naquele dia. Ela foi, estava tudo bem, brincando.
ela faleceu por volta de uma meia-noite e meia no Brasil. Aham. Mas foi muito rápido. Não deu tempo da ambulância chegar. Não deu tempo. Não deu tempo. Eles ligaram pro serviço da ambulância, né, do hospital. O meu tio com eles no telefone, no Viva Voz, fazendo o processo de ressuscitamento, mas não deu tempo. Foi muito rápido. É complicado, né? Mas... A gente não sabe o que falar. Uma coisa que... É até uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu amo, que ele fala que uma pessoa ela só morre quando ela é esquecida. E eu vejo isso muito com a Júlia, confessando uma coisa mais íntima nossa, mas todos os dias quando a gente tá fazendo a nossa oração de dormir, ela dá boa noite pro pai dela. Ela ora, a gente ora, ela fala nele, ela agradece ele e fala que ama ele. Porque ele ainda vive no coração dela. E tem certeza que quando você tá fazendo suas orações também, você lembra do seu avô. Que é graças a ele e a minha mãe que a gente tá aqui hoje. Tipo, eu tô aqui hoje, então eu agradeço sempre. E eu sinto ele presente, então... Isso é o mais importante. E eu acho que é bacana também você manter essa memória viva, porque o dia que vocês tiverem filhos, o que você vai passar de lembrança dele pros netos? É isso que eu falo muito com ele. Eu quero ensinar tudo que ele e minha mãe me ensinaram. Eu quero passar... Porque eu sei o processo, tipo... Sei que vai ser complicado, né? Porque eu fui uma filha que deu um pouco de trabalho. Mas eu falo assim... Você que tá falando. Eu falo em questão, assim, de ensinamento, né? De valores. De valores, isso. Valores. Legal. Tenho certeza também que você tem muita história pra contar. Tá. Luiz? Pros Luizinhos e pras Camilinhas. Cara, aproveitando, tem uma pergunta. Mano. Vou interferir aí, hein? Vamos lá. Quando eu tava saindo do Brasil, eu dei um abraço à vozinha da Camila. E ela, naquele momento, falou: "Ô Luiz, me abraça forte que eu acho que o próximo ano você pode não me abraçar mais." Minha pergunta é, vocês acham que, de alguma forma, eles sentiram que poderia acontecer alguma coisa antes? Tem alguma coisa espiritual envolvida, alguma coisa nesse sentido? Vou deixar a Júlia falar primeiro, depois eu falo. Eu tenho certeza que meu pai deu vários sinais, porque era assim, ó, meu pai, gente, quem conhece ele perto vai saber, ele não deixava eu guardar o carro dentro da garagem de casa, porque ele tinha medo de eu e minha mãe bater o carro. Pouco antes, ele falou assim, eu vou ensinar você a guardar o carro. E aquilo eu falei assim, uai, gente, meu pai ensinando a guardar o carro, porque a garagem, ela é comprida, mas ela é estreita. Então, a gente tinha caminhonete. Então, ela cabia certinha na garagem. Eu tô assim, gente, meu pai tá lá atrás, falando assim, pode vir. E eu com o caminhonete. Eu achei aquilo estranho. Porque ele não deixava, ele não gostava que eu andava de carro com ele, tinha que ser ele. Porque tinha medo da gente bater o carro, enfim. Então, acho que esse foi o primeiro sinal. Outra coisa, ele falou com a minha irmã, você vai ficar por conta da administração da loja, você vai tirar essa responsabilidade da sua mãe. Então, isso foi uma coisa que ele falou. E ele falou comigo, você vai começar a pegar a responsabilidade de compra todas da loja pra você. Porque eu já fazia algumas, mas as outras eu fazia com a minha mãe. Então, ele falou, você vai deixar sua mãe sem fazer isso, você vai fazer todas as compras da loja. E eu lembro direitinho que ele tinha uma S10, ele comprou ela zerada, ele não ia pra roça com ela, por causa de ficar sujando, né? Pouco antes, ele começou a pegar a S10 e ir pra roça com ela. Então, todo final de semana, ele e minha mãe ia de S10 e ele deixava a outra caminhonete, se caso a gente precisasse fazer entrega na loja. Então, parece que a pessoa começa a sentir que... Porque era coisa que ele não fazia e ele começou a fazer. O da caminhonete, pra mim, eu falei assim, gente do céu, a caminhonete, gente, comprou ela, parecia que ele ia colocar ela dentro de um pote, porque não podia fazer nada com ela. Ela só vai ficar de enfeite, não podia ir pra roça... Aí ele ia passear com ela, lavar, né? Chegava, lavava de novo. Então, assim, eu acho que ele deu pequenos sinais. E ele passou a fazer uma coisa também. Todo final de semana ele comprava picanha. Ele falava que ele estava sentindo algumas dores já, né? Meu pai alimentava muito mal. Ele tomava coca cedo, tomava coca de tarde. Então, o corpo da pessoa dá sinais. E ele tinha ido no médico, não tinha dado nada, né, assim, grave, mas ele começou a comer picanha todo final de semana. Ele falou que se fosse morrer, ele ia fazer uma coisa que ele gostava.
Então era na roça e comendo picanha. Qual que era o seu, Camila? Acho que foram esses sinais que eu me lembro, assim, que ele deu. O meu tem uma história engraçada aí também, que a gente, quando vem pra cá, sempre se programa pra voltar pro Brasil em dezembro. E aquele ano específico deu algum problema com a documentação do Luiz, que ele precisava de um documento traduzido, toda aquela burocracia, e eu acabei indo pro Brasil em agosto. Coisa que não estava programado, assim, fugiu totalmente do plano, e eu tive a oportunidade de ficar lá 20 dias. E aí você ficou com ela? Aí eu fiquei com ela. E na hora de eu sair também, ela me deu um abraço bem apertado, falou assim, abraça bem a avó, que quando você voltar, a avó não vai estar mais aqui. Nossa, parece que eles sentem, né? É incrível. E alguns dias antes dela falecer, ela encontrou um amigo nosso no supermercado. Minha avó era muito religiosa. E ela falou pra ele, seu irmão, se prepara que eu tenho certeza que o senhor tá vindo me buscar. O senhor vai me recolher. Ai, não tem... E na noite também que ela faleceu, que ela começou a passar mal, o meu avô acordou todo desesperado, tentando ajudar, ela não estava conseguindo caminhar direito. E ele foi tentar amparar ela. Ela falou assim, não, me solta, eu tô indo, é a minha hora. Ela falou isso com o seu avô. Minutos antes dela falecer. Ah, eu super acredito. E ela tinha muito medo da reação da minha tia, porque a minha tia era muito apegada com ele. Todos nós tínhamos, né, na verdade, qual que seria a reação dela. E ela, no momento que ela estava falecendo, ela ficava assim pra minha tia, fique em paz, eu tô indo, tipo assim, mas eu vou descansar. Ela, meu Deus. E a minha tia chorando muito, minha tia começou a entender a situação. Ela falou assim, pode ficar em paz, mãe, eu tô em paz. Aí ela pegou e faleceu. Isso é uma coisa interessante, porque eu fico pensando, e se eu estivesse lá, será qual que seria a minha reação? Será que... Como é que eu ia reagir? Eu fico pensando nisso, às vezes Deus fez ser longe... Ele tinha um propósito nisso. Porque talvez eu não aguentaria também. Não sei, sabe? Eu fico pensando nisso. Por alguma coisa mais. É muito... Eu acredito muito nessa... Principalmente o pessoal mais idoso, mais experiente. Hoje em dia as pessoas perderam muita conexão com Deus. Mas eu acredito muito no mundo espiritual. Rapidinho, a minha avó Tina, ela era bezedeira. Não sei se na sua cidade tem isso. Minha avó... Antigamente tinha, assim. Ela tinha uma oração que ela rezava, porque na hora que fosse na hora dela partir, a santa ia vir falar com ela. Ela ia dar uma oração todo dia. Não sei se pareceu pra ela, porque ela não me contar. Mas ela rezava ela todo dia. Mas é bem isso, porque principalmente o pessoal mais antigo é um pessoal que reza muito, tá sempre na igreja, eles têm o lado espiritual muito aguçado, a gente perdeu um pouco isso. E eu acredito, isso é natural. Quando você ouve, por exemplo, a voz do Luiz, você sabe que é o Luiz, você não precisa olhar, porque você já está habituado a ouvir a voz dele. E eu acredito muito com o mundo espiritual, a gente também é assim, com a voz de Deus. Se você ora, se você está muito próximo de Deus, você consegue ouvir, é claro, a voz de Deus. Eu repito, ela diz. Mas... Então, se você está muito conectado com o mundo espiritual, está muito conectado com Deus, eu acredito sim que você sempre está recebendo informação do mundo espiritual. O Espírito Santo começa a te preparar o seu corpo, a sua mente, para as coisas que vão acontecer. O que a gente está vivendo hoje, a gente foi preparado para estar aqui hoje, para estar tendo essa conversa. Sim. As nossas experiências de vida trouxeram a gente aqui. Eu acredito muito nisso também. Então, eu acredito sim que as pessoas, principalmente quando elas estão próximo do momento de partir... se elas estão principalmente muito conectadas com o mundo espiritual, elas vão sim recebendo sinal e elas vão sim preparando as pessoas. E detalhe, a forma de preparar quem está muito conectado com o mundo espiritual é uma forma doce, é uma forma calma, tranquila. É uma forma tranquila. Ela não gera pavor, ela não gera medo, ela não gera desconfiança, ela te acalma o coração. E a minha avó era uma pessoa que ela tinha pavor de depender dos outros. Ela tinha pavor de ficar no hospital. Ela sempre falava, se um dia acontecesse alguma coisa, ela ter que ficar hospitalizada, ela morria. Só de estar hospitalizada. Igualzinho meu pai falava a mesma coisa. Que ela não... Acho que esse é um medo do ser humano, né? Principalmente que é muito independente, é muito proativo, não gosta de dar trabalho. Não queria dar trabalho pra ninguém, não queria ficar dependendo de ninguém. E o dela, assim, foi tudo muito rápido. Do período que ela começou a passar mal, o período que ela faleceu não foi 40 minutos. E meu pai falava uma coisa, porque a gente lá em casa é só mulher, né? Ele falava assim que ele não queria ficar numa cama pra gente cuidar dele.
Então, ele falava que ele queria ir antes da minha mãe também. Porque se minha mãe fosse primeiro, ele não ia aguentar, não. Eles ficavam juntos o dia inteiro. Mas eu entendo ele. Ele falou que Eu também quero ir primeiro. se fosse pra ele que tinha que ir primeiro, não ela. Eu entendo. Hoje eu vejo fazer uma pergunta, William. Ai, meu Deus. Ai. Você falou que você gostaria de ir primeiro, mas não seria um pouco egoísmo deixar ela passar por esse sofrimento? De fato. Tem razão. Me deu um checkmate agora. Mas a gente sempre tem essa conversa mesmo. O que eu falo com você? Como é que a gente vai morrer? Juntinho. Juntinho, maldade. Esse é o meu sonho. É o que a gente pede pra Deus. Eu falei, Deus, que a gente possa viver... Todos os dias a gente ora e fala isso com Deus. Deus, que a gente possa viver muitos anos. Como é que você fala? E a gente pode ficar bem velhinho. Bem velhinho juntos. E no dia que o Senhor entender que não é mais... Nós não temos mais propósito aqui nessa terra, que a sua missão pra nós aqui acabou, que a gente vá junto. É a única coisa que a gente pede. Deixa a gente junto. Porque pra pessoa que vai, eu acredito assim, passou aquele momento, acaba, mas pra quem fica, é pior. É, pior. Eu vejo por causa da minha mãe. Pra nós foi difícil, eu fico imaginando pra ela. Porque era a pessoa que... Ela acordava, tava do lado dela. Ela ia trabalhar, tava do lado dela. Aí ela ia almoçar, tava lá xingando. Então, tipo, eram os dois juntos o dia inteiro. Aí, do nada... Porque quando... Eu penso assim, quando você tá doente, você já meio que... Você não aceita, mas você tá meio que esperando que alguma hora pode ir. Você tem um período pra preparação. Isso. E você tá vendo a pessoa sofrer. Você é uma pessoa, você não quer ver a pessoa sofrer. Você quer que o sofrimento acabe. Isso, igual meu avô. Meu avô era forte, um cara moreno, grandão. Ele foi morrendo aos poucos e foi, tipo... Foi muito sofrido, ele ficou magrinho. Então, assim, a gente já tava esperando. Foi sofrido, mas a gente já tava esperando. Agora, quando é uma pessoa nova... É difícil de você aceitar, porque você planejou a vida inteira com a pessoa e do nada, puf, aí você tem que se reinventar, começar de novo. Então, acho que Aproveitando o gancho da parte de casal, essa semana eu li um texto que meio que bugou a nossa cabeça, que falava assim que somente um de nós vai no funeral do outro. Eu vi isso. Somente um de nós vai viver a vida sem o outro. Então, o que você tá fazendo pra aproveitar a vida agora? Por isso que eu falo lá no Instagram, aproveita cada momento. Gente, tira uma refeição. Eu falo, tira uma refeição do dia, faça os dois juntos, seja o café da manhã, não dá o almoço. Tá ouvindo, né, Luiz? Não, tem que ser, gente, tem que tirar, porque os momentos que a gente tem é muito pouco. Pode falar, Luiz? Não, tô ouvindo, tô notando. Mas porque igual, a pessoa passa o dia inteiro trabalhando. Você vai ver ela de noite, ela tá cansada. Então, tira um momento... Ou um dia da semana, vai jantar os dois, vai almoçar, vai fazer alguma coisa diferente. E não precisa jantar fora, no restaurante bacana, não. É o momento ali só pra aquilo. O mais legal é quando a gente tá lá em casa, quando a gente vai fazer sanduíche junto. Porque o nosso momento ali, a gente começa a xingar, porque o William se juntando de vasilha, depois tem que lavar. Mas é aquele momento ali, vocês dois. Aí na hora que tá lá, né? você senta, você vai comer, nossa, ficou muito bom. Então tenham esses momentos. Eu posto muito isso lá por causa disso, porque eu vi do jeito que o meu pai foi muito rápido. Então, assim... No piscar de olhos, você pode acabar tudo. E o que você fez para deixar boas lembranças? Falar assim, nossa, eu aproveitei com a pessoa. Então, para os casais, ou, né, para as pessoas que estão aí ouvindo, tira uma refeição do dia, se você mora com sua mãe, faça o café da manhã junto, ou o almoço. Mas esteja presente, viu? Presente. A gente tá sempre vivendo... E não é, né, fazer o café da manhã lá e tá assim no telefone. Não, ó. Viva com a pessoa, faça pergunta. O que você vai fazer hoje? Como é que vai ser seu dia? Você volta que horas do trabalho? Então, hoje as pessoas nem conversam, elas conversam. Elas tomam café assim, ó, no telefone. Aí você não vai tomar café. E nós não estamos falando, pessoal, do ritual. Nós estamos falando de estar presente. É corpo, mente, espírito naquele lugar, viver no lugar. Nós estamos aqui agora, nesse podcast, nós estamos vivendo esse momento, nós estamos trocando informação, estamos aprendendo com o outro. A gente está aqui, não está pensando o que eu vou fazer, eu não estou pensando nisso. Nós estamos vivendo aqui, e hoje as pessoas têm dificuldade de viver o momento que elas estão. Desfrutem o momento que vocês estão, que automaticamente vocês vão plantar para o futuro de vocês. Se você só ficar pensando em eu tenho que plantar, eu tenho que estar no futuro, você nunca vai aproveitar.
você nunca vai comemorar uma conquista, você nunca vai viver um momento que nunca mais vai acontecer, que não tem volta, não tem como, não vai acontecer de novo, é impossível. A primeira vez que eu vim pra cá, por exemplo, só tem uma primeira vez, não tem isso de novo. Então, se eu não aproveitar, se eu não viver um momento, eu vou acabar perdendo muitas oportunidades que vão passar e depois não tenho o que fazer. Sim. Profundo. Eu empolguei aqui na hora de falar também, sem xingar, eu acho. Já Tudo certo, gente. a me expor aqui, mas tá tudo certo. Eu compartilho do mesmo sentimento. Você também sou de muito Basília, Luiz? Basília não, mas acho que a Camila tinha que falar de uma frase que a gente tem, tá impressa no banheiro que a gente colocou. Qual é, Camila? Solta que é a frase. Agora te joguei na fogueira. Tá lá todo dia, do lado esquerdo ali da... Não tem corte esse podcast, não, gente. Não vai direto. A frase é o seguinte: se hoje fosse seu último dia, o que você faria da sua vida? Sensacional. Sensacional. Por isso que a gente tem que dar o melhor em tudo que a gente faz. Todos os dias, a todo momento. É isso, você não sabe a hora que... Todo dia pode ser o último dia. Exatamente. A gente pode sair daqui, ó, sobre alguma coisa. Então, aproveitem o momento que vocês têm. Tudo que vocês forem fazer, façam bem feito. Um almoço, façam um almoço bem feito. Vai fazer um treino, faça um treino bem feito. Vai fazer uma palestra, faça uma palestra bem feita. Então, tudo que você se propor a fazer, entrega com qualidade, porque isso faz muita diferença para você e para as pessoas que estão à sua volta. Para você deixar um legado bacana, né, pro próximo que vai escutar, que vai aprender. Sim. Você ser uma pessoa pra ser lembrada. Isso. E aí você nunca vai morrer. Cuidado. É pesadíssimo, hein? Essa daí... Pesada, mas Mais importante. importante, é isso. É pra gente cair na realidade mesmo, entender a situação que a gente tá hoje, entender que em qualquer momento tudo pode mudar. Acho que todo mundo, não só do luto, mas em todas as áreas da vida, já aconteceu um fato que mudou pro sentido totalmente oposto e inesperado. E a pessoa teve que se adaptar. E eu acho que, especialmente o assunto luto, tem muita gente que tem muito tabu, tem preconceito de conversar. São aquelas conversas que ninguém quer ter, né? Eu aqui em casa, de vez em quando eu puxo esse assunto, o Luiz tá ali, pode confirmar. A gente conversa. E se acontecer alguma coisa? Porque eu acho que a gente tem que estar preparado. Sim, não é ficar toda hora, eu vou morrer, ou não. Mas Não. e se? E se acontecer, o que você pode fazer? Uma coisa que eu sempre falo com ele, pra gente que tá aqui do outro lado do mundo, eu falo, não me deixa aqui sozinho. Eu falo isso. Se eu morrer primeiro, você me leva pro Brasil, eu não quero ficar aqui. Camila fala a mesma coisa com ele. Não vai me deixar aqui sozinho, depois você vai embora, eu vou ficar aqui isolado. Isso. E o tanto que a gente cresce, a gente evolui com essas experiências da vida. Eu vou pegar como exemplo a Júlia hoje. A Júlia hoje, ela tá morando fora do país. Uma pessoa que terminou comigo porque não queria andar de avião e eu ia me mudar, e então não tinha como. Não existia a possibilidade dela viajar. Logo... Você ficou separado 2 vezes, né, gente? Isso. As 2 vezes que ela terminou comigo foi com essa justificativa, porque aquele tinha criado um certo trauma dela de avião, de viajar, de estar fora e poder acontecer alguma coisa, que ela eliminou essa possibilidade da vida dela. E ela já tá aqui há mais de 1 ano, tá construindo coisas maravilhosas. Se arrepende, Júlia? Não. Mas igual eu falei, eu precisei de ajuda. Porque não foi fácil. Eu culpava muito o William de eu estar aqui. Sério? fato, ela falava Porque comigo, ela eu falava, eu abandonei minha vida por você. Então, tipo assim, eu tinha que fazer tudo pra eu tentar ficar bem, entendeu? Porque eu culpava ele. E não é isso, eu vi porque eu quis. A gente casou. Mas eu acho que isso não tá relacionado à perca do seu pai. Não. Acho que tá relacionado a nós mulheres que vêm pra cá e o marido que vem com o trabalho. Com o trabalho, isso. Porque a gente larga a vida lá pra acompanhar o sonho deles. Eu também já culpei muito o Luiz. Porque na época que a gente veio pra cá, eu estudava biomedicina. Faltava 1 ano e meio pra terminar a faculdade. E eu acabei largando tudo e vim pra cá. Eu tava no auge da minha carreira de veterinária, 2 anos atendendo, aí chega o William e me tira de lá. Aí, às vezes ele me culpava, você não fala inglês, você não faz isso, faz aquilo. E na minha cabeça eu falava, mas você me trouxe pra cá. Você me jogou no país que não fala português, não é culpa minha. Não é culpa, eu também. Eu senti a mesma coisa no começo. Bom, eu acho que o que fez a diferença, se eu tiver errado, você pode me corrigir, o que fez a diferença foi o apoio, desde o início, com tudo. Tudo, com coisas simples. Ela ficou 3 meses sem sair de casa para um supermercado que era lá embaixo da casa. Porque ela ficou com esse bloqueio mental. Mas eu sempre apoiei, sempre estive do lado dela e sempre
Não tentei empurrar ela abaixo, mas eu tentei fazer com que ela visse o valor naquilo que ela estava fazendo. E hoje ela está se transformando nessa mulher maravilhosa. Eu lembro que a psicóloga falou assim comigo, você vai lá embaixo, vai pedir um café e eu vou com você. E ela no telefone, tá, gente? Nós tava de videochamada. Então, essas coisas, igual, vai lá embaixo, compra uma banana. Você sabe, o William fala, faz alguma coisinha. Vai lá, tem uma cafeteria, senta na cafeteria, pede um café e não faz nada. Fica sentada lá. Gente, a primeira vez que eu fui, eu voltei tão feliz que eu tinha conseguido achar o caminho, que era só ir no elevador. Ela já fala inglês, ela é extremamente perdida geograficamente. E na hora que eu voltei, eu tava me sentindo tão adulta, que tipo assim, eu tinha conseguido fazer aquilo. Então, assim, tudo tem seu tempo. Porque não adianta também a gente querer, igual, tava muito recente, 2, 3 meses. A gente sai da rotina da gente, pra gente fazer esse empurrar de uma vez é difícil. Com o tempo, você vai percebendo que não é um bicho de 7 cabeças. Mas tem que ser... É mais o que a gente cria na nossa cabeça, aquela história, na verdade, é muito mais simples. A gente meio que se coloca como vítima daquela situação e vive o vitimismo ali. Eu fui essa pessoa. Legal, acho que isso aí dá um episódio inteiro, hein? Sobre só essa mudança. A mudança. E agora eu quero um desafio para todo mundo aqui. Qual conselho vocês dariam para as pessoas que moram fora para poder aproveitar mais com os parceiros e até com as pessoas familiares longe? Cada um fala uma coisa. Tá. Posso Pode começar, não, já tá. Tá. O conselho que eu dou para vocês é o que eu aplico para minha vida o que a gente acabou de falar. Viva momentos de qualidade. Quando eu vou pro Brasil e eu vou sair com a minha família, eu vou sair com os meus avós, minha mãe, meus irmãos, etc., eu estou presente. Quando eu tô no Brasil, eu vou na casa da minha avó praticamente todos os dias, tomo café, minha avó faz um biscoitinho maravilhoso, a gente senta, um cafezinho, a gente senta, joga um baralho. Vó do William, a gente quer experimentar esse biscoitinho, né? Então, Terezinha, eu largo você, presinha de mão cheia. E eu vivo momentos de qualidade com eles. Eu faço o que eu posso por eles. Só uma observação que o seu Luiz rouba. Vou no baralho, galera. Expondo eu. E a gente senta e joga baralho com meu avô e bate papo com minha avó. E quando ela quer sair, que é lugar a gente vai. Porque eu faço isso com minha mãe, com os meus irmãos, enfim. Eu vivo um momento presente com eles e eu tenho tempo de qualidade com eles. Então a dica que eu dou pra vocês não é fácil viver longe. A gente vive com esse receio de a qualquer momento receber uma ligação triste que vai mudar completamente nossa forma de ver a vida. Então, baseado nisso, aproveite todos os momentos que você tiver com qualidade, não quantidade. Porque tem muita gente que tá perto da gente o dia todo, mas que não tem qualidade. 1 minuto de qualidade. Então, tenha tempo de qualidade com as pessoas que você ama, que com certeza isso vai te ajudar no processo do luto quando ele chegar. Só complementando ele, que você falou tempo de qualidade, às vezes 5 minutos de qualidade é mais importante do que 5 horas só tá ali. Com certeza. É isso. O nosso café é no máximo 15 minutos. 15 mas os 15 minutos a gente tá ali, ó, a gente tá rezando, tá conversando e pronto, não é mais que isso. Então, não é o tempo, é a qualidade. O meu conselho seria, não deixe para depois. Depois pode não chegar. Então, o que você tiver vontade, faça agora. Sentiu saudade? Manda uma mensagem agora. Faça uma ligação agora. Não deixa para depois. O meu, eu vou falar uma coisa que eu já faço, que eu acho que é importante para todo mundo. Todo dia eu mando mensagem para minha mãe e para minha irmã, eu converso com elas todo santo dia. Ela não deita enquanto ela não manda um boa noite, te amo. Eu acordo cedo, tem dia que eu ligo pra minha mãe na loja e eu tenho a câmera na loja, então eu sempre olho, por que ela não tá me respondendo? Eu vou lá e é bem tóxica. Igual reality show, era bem tóxica. Tá vigiando a mãe. Mensagem e fica conferindo se elas estão respondendo, se não responde a liga. Eu ligo, então Tô assim, vendo que você tá aí perto do telefone. porque você não tá respondendo. Então assim, a Tatá acorda 11 horas aqui, 4, 5 horas da manhã lá. 4h30, isso. Eu sempre mando mensagem de bom dia e falo assim, hoje a gente pode fazer uma chamada? Aí, às vezes, 2 vezes na semana a gente faz chamada, mas todo santo dia eu converso com as duas. Não tem um dia que a gente não troca umas 50 mensagens todo dia. Então, você que tá aqui, né, faça isso, manda mensagem, troca uma ideia de 15 minutinhos que seja. Mas não deixa passar, não.
Júlia, só aproveitando, você falou que conversa com elas todos os dias. Do período que você tá aqui, da diferença de horário, você percebeu que alguma coisa já foi mudando? Eu vou falar pela minha experiência, que é todo mundo igual, mas o primeiro ano eu conversava com a minha tia e com a minha irmã todos os dias. A gente fazia chamada de vídeo quase todos os dias. Só que depois, com a rotina, com a diferença de horário, automaticamente fui criando uma distância. Não que a gente é distante, mas hoje a gente já não se fala mais todos os dias. E não que a gente planejou, não que a gente deseja isso. Mas na correria, a diferença de horário vai atrapalhando e foi acontecendo. Você acha que isso... Você já percebeu alguma diferença? Você acha que isso pode vir a acontecer? Eu não senti, não. Porque eu converso com a minha irmã... Eu já vejo o contrário. Eu acho que hoje elas estão muito mais próximas. mais próximas do que quando a Júlia morava no Brasil. Porque quando ela morava lá, tinha sempre conflitos, problemas. Camila, eu converso com a minha irmã e com a minha mãe não é tipo assim, todo dia 15 toda minutos. hora. É toda Toda hora. Porque é igual você com o Luiz. Toda hora você tem assunto. Sim. Entendeu? Não tem assim, um lugar que você fica assim calado. Eu sempre, toda hora, tô falando com o William. Então, sempre eu tenho assunto com elas, essa me contando alguma Toda coisa. hora, Camila. Inclusive, aproveitando, Thaís, por favor, quando você tiver mandar uma mensagem, manda uma grande com toda a informação, eles vão mandar várias picadas. Obrigado. Então, eu não senti essa diferença ainda. Porque na hora que eu vou dormir, falo assim, cara, vou dormir agora, boa noite, qualquer coisa você me liga. No outro dia, na hora que eu acordo, eu já mando bom dia, a gente já começa a conversar, já conta o que aconteceu lá, eu conto aqui. Então, assim, eu ainda não senti isso. Pode ser que, né, com o tempo, só tem um ano que eu tô aqui, então... Pode Bem, ser. Luiz, quer deixar o... Bom, pessoal, eu acho que, pela experiência aqui também, eu vi que todos vocês falaram da mesma coisa, tempo. E isso é interessante, porque também estou aqui há quase 9 anos, e eu percebi que a gente começa a observar o tempo de forma muito diferente. Muito diferente. A gente começa realmente notar o tempo, se ter atenção ao tempo. E eu também recomendo que nós, principalmente, que vivemos fora, quando a gente está no Brasil, a gente quer realmente aproveitar cada minuto com muita qualidade. Mas por que não a galera que está no Brasil e está próximo dos familiares não pode fazer isso, né? Eu falo assim, aqui a gente tem oportunidade, tem acesso a coisas fantásticas, e muitas vezes você vai num restaurante de muito alto padrão, mas aquele churrasquinho com a família, ou aquele lanche de barraquinha, tem outro valor. É outra qualidade, entendeu? Então, Aquele churrasquinho no tambor de freio. é isso. Tijolo. Pode estar no restaurante no Burj Khalifa. É legal, bonito, experiência fantástica. Mas tá com a família, jogando conversa fiada ali. Aquilo ali não tem preço. Então, minha recomendação é que se atente aí enquanto é tempo e curte cada momento, porque, como vocês mencionaram aí, eles são únicos, não voltam. Eu quero fazer uma observação que eu quero ver o que vocês acham. Porque eu escutei muito isso. Falou do Burj aí. A gente tá aqui. Por que a gente não volta, sendo que a gente gosta tanto da nossa família? Vocês já escutaram isso? Já. Sim. Eu já escutei isso. E olha que eu tenho que só tem um ano. Tipo assim, você gosta mesmo da sua família, mas por que você não tá aqui, você não volta pra aproveitar com eles? O que vocês acham sobre isso? Isso é um ótimo, só pra finalizar. Eu acho que só quem decide morar fora vai entender esse processo. Porque por mais que você ame a sua família, quando você tá fora em busca de novas oportunidades, as oportunidades que você vai tendo vai te motivando a continuar lá. Por mais que você sinta muita saudade, voltar pro Brasil já não é mais uma opção. De fato. E tem uma frase, um texto que eu li uma vez que me marcou muito, que foi: a partir do momento que a gente decide morar fora, a gente nunca mais é 100%. É verdade. A gente sempre vai ser 50%. Porque você tá aqui, você sente falta da família, você sente a falta das coisas do Brasil. Quando você vai pro Brasil, você sente falta da sua da sua rotina. É verdade. No nosso caso, que a gente tem a nossa filhinha, né, a cachorra, Dona Penélope. Então a gente sente muita falta dela. Então sempre vai estar faltando alguma coisa. Nunca mais vai ser 100%. É isso. E o que vocês acham? Bom, da minha parte, a própria Bíblia fala que Eu ia falar sobre isso. o homem deve deixar pai e mãe e construir uma família. E aí, a partir desse momento, essa é a família. Hoje, minha família é a Júlia. Eu amo a minha mãe, amo meus avós, meu pai, minha sobrinha, enfim, toda a nossa família, meus tios, primas.
Mas a minha família hoje é a Júlia. E eu preciso que ela esteja alinhada com o propósito do nosso casamento, da nossa vida, do nosso propósito de vida. Se ela está alinhada, essa é a minha vida. E hoje, para nós estarmos aqui, para o nosso futuro, para os filhos que nós teremos, para a nossa família, esse é o melhor caminho. E tem uma coisa além disso. Hoje eu consigo proporcionar coisas para minha família no Brasil que quando eu estava lá eu não conseguia. Então, por mais que doa, por mais que... E eu ainda tenho uma experiência, porque no Brasil eu já vivia longe, eu sempre morei fora, eu morei em outras cidades por muitos anos. Então eu não via minha mãe com frequência, meu pai com frequência, meus avós. Talvez hoje, aqui, eu consiga ter mais tempo com eles de qualidade, porque quando eu tô lá, realmente eu tô com eles o tempo todo, do que quando eu tava morando lá na cidade do lado. Então, eu acho que é isso. A gente precisa seguir o caminho, seguir a nossa história, nunca esquecer das nossas origens, nossas essências, mas seguir o nosso caminho. É isso, eu também eu ia falar sobre isso. Porque você já morou fora, eu não. Então eu morava com os meus pais, né? Pra mim entender isso foi um pouco difícil. Mas depois que eu entendi que eu e o William somos uma família, a gente vai construir uma família juntos, passou a ficar mais fácil. Aí então eu parei de absorver tanto esses comentários e comecei a focar em nós dois. Isso é uma coisa que mudou muito a minha visão. Fica uma sugestão aqui, acho que a gente deveria fazer um episódio, nós 4, pra falar sobre o relacionamento depois que veio pra cá. Ah, é verdade. E aí, Luiz? Eu acho... Topa o desafio? Topado. Só pra falar uma coisa aqui. Eu acho que melhora muito, sim, a comunicação, porque você tem que... Eu já tô entrando em outro tema aqui, mas é rapidinho. É só porque melhora, porque muita gente me pergunta, como é viver vocês dois aí? Parece que as pessoas não se conhecem. E aqui você tem esse tempo pra conhecer a pessoa e ver que tem que ser um apoiando o outro, senão não dá certo. Porque você tá longe de tudo e é só vocês dois. Você não tá longe da família, longe dos amigos, você não tem com quem conversar, principalmente quando chega que é tudo muito novo, então acaba se apegando muito mais. Uhum. E eu e o William, quando a gente se conheceu, a gente casou muito rápido. Em 6 meses a gente tava casado. Foi bem. Então foi Quando a gente oficializou, né? foi muito bom essa experiência pra nós dois, que a gente se conheceu praticamente. Foi Entre términos sem sentido da Júlia e oficializar o namoro, foi bem rápido. Então é isso, a gente pode deixar marcado aqui. Pode deixar isso aí na agenda para próximos episódios. Então é isso. Fora isso, Mais alguma coisa? Quero falar mais alguma coisa, deixar algum recado? Eu acho que foi tudo muito bem falado. Vou ser sincero que eu estava apreensivo no início, mas... Bem, tava um pouco tenso. Eu amei nossa conversa. Amei mesmo. Foi muito bom. Gostaram? Demais. Então é isso. O que nós temos agora que falar, meu amor? Sigam a gente no Instagram. É Julia_Almeida_20. William Castro Lopes e o seu Camila. E a não lembro. Eu não lembro. Mas a gente deixa na descrição. Eu vou deixar na descrição aí. E se o Instagram você da Camila. gostou desse podcast, curte aí pra nós, pra gente saber que você está assistindo até o final e pra gente ter um feedback também, pra gente poder continuar com os episódios. É isso aí. Se tem algum comentário, alguma coisa, coloca aí pra gente, dicas para próximos vídeos e é isso. Isso. Muito obrigado, Camila. Eu que Pela agradeço. sua presença ilustríssima, estreando o nosso novo layout aqui do iCast. Agradeço pelo convite, foi tudo muito bom, bacana. Quero voltar mais vezes. Vai voltar. Com certeza, vai voltar. Já temos 3 temas no mínimo aí já pra falar já. Então é isso. Tchauzinho, pessoal. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.